Olá, pessoal. Meu nome é Marco Valadares, sou diretor responsável pela consultoria da DC Dismal Compass e estou aqui hoje com César Meneghetti. Já vou passar a palavra para ele, mas para falar um pouco sobre as certificações do PMI voltadas para o disciplina de Agile, Business Agility, e, em específico, a certificação DA-SSM, Disciplina de Agile Senior Scrum Master, que o César acabou de conquistar aí, então veio dividir um pouco desse conhecimento com a gente. Pessoal, então o César tem aí formação em TI, gestão de negócios, professor de MBA, instrutor de cursos preparatórios, tanto PMP como PMI-ACP, tem 2 certificações da SAM voltadas para desenvolvimento e 3 certificações do PMI, o PMI, o PMP, o PMI ACP, o Agile Certified Practitioner, e o DA-SSM, como eu falei com vocês, Disciplina de Agile Senior Scrum Master. Então, César, parabéns aí pela certificação, mais uma conquistada, e aí fica à vontade para se apresentar e a gente segue na sequência. Obrigado, Valadares. Obrigado, pessoal. A certificação do Disciplina Agile foi uma conquista muito grande para a gente, para mim, pessoalmente, também para a DC Dismal Compass. A minha formação é em TI, e eu trabalhei como técnico, como programador de computador, durante 14 anos, para até começar a trabalhar com um pouco de liderança. A minha experiência com Ágil começou numa época que eu nem sabia que era Ágil, que o nome era esse. Que em 2004, 2005, 2006, eu já aplicava técnicas de Extreme Programming, a gente chama de XP, e eu não sabia que o nome correspondia à técnica que é usada hoje, no XP. E depois, a partir de 2010 e 2011, eu comecei a estudar e aplicar mais profundidade a Ágil. Eu já dei palestra em congressos de Ágil na Sul América, aqui no Rio de Janeiro, e fui desenvolvendo ao longo do tempo. O Ágil hoje é uma realidade no mercado, e nós aplicamos aqui na DC Dismal Compass, na implantação de produtos voltados para o PMO, como o nosso DCQP, que é um produto de gestão de portfólio, e esse produto que tem um contexto de processos, em um contexto de TI, ele é implantado com um planejamento via Ágil, um pouco de híbrido também, para atender a parte dos executivos, que gostam de ver números, gostam de ver percentuais. Então, o histórico rápido é esse aí. Perfeito. Vou apresentar aqui agora um pouco do overview, para quem não conhece essa jornada ágil que o PMI trouxe, fez aí uma revisão no ano passado e chegou a esse modelo que a gente apresenta aqui para vocês, é composto por esses 5 certificações. Então você tem, para aqueles que não têm nenhuma experiência, nenhum pré-requisito, você pode fazer o Disciplina de Agile Scrum Master. Perfeito? Modelo de mercado, pessoal, um curso de 2 dias, de autoestudo no caso, você tem que passar no exame e ele não exige nenhuma experiência prévia. Você vai entender os conceitos do Disciplina de Agile e como usar o toolkit, que aí o César vai daqui a pouco falar muito mais para a gente sobre isso. Então esse seria aquele de entrada. Na sequência, a gente tem o quê? A gente tem o PMI ACP, o Agile Certified Practitioner. O César vai explicar para a gente também a diferença desse para o DA-SSM, Disciplina de Agile Senior Scrum Master. Observem o seguinte, para você se certificar como ACP, você precisa de ter 8 meses de experiência em projetos ágeis e 1 ano de experiência em projetos de maneira geral. Então, ele foi a primeira certificação, vamos dizer assim, voltada para o ágil, que o PMI lançou.
está mais voltado exatamente para o pessoal que está fazendo essa transição, né? Eu trabalhava muito preditivo e agora eu estou num híbrido, ou eu já estou atuando em algumas células ágeis, então o ACP ele já dá esse start. Se a gente olhar para o DASSM, né, o Disciplined Agile Senior Scrum Master, ele já exige 2 anos de experiência em ágil, né? Fora que o conteúdo do DASM não é replicado aqui. Então, você precisa conhecer todo esse conteúdo aqui do DASM, mesmo que você não tenha a certificação, tá? Não tenha obtido a certificação, mas você precisa conhecer. Então, essa é a segunda camada, vamos chamar assim, que já exige alguma experiência prévia. E aí, para aqueles que conquistaram o Disciplined Agile Senior Scrum Master, tem a chance de fazer o DA VSC, né, Disciplined Agile Value Stream Consultant, ou o Disciplined Agile Coach. Perfeito? Então, para esses dois aqui em roxinho, existe como pré-requisitos o DASSM. Tá? Como ponto de entrada, pessoal, para aqueles que não têm nenhuma experiência, tem que entrar pelo DASM. Para aqueles que já têm alguma experiência, pode seguir aqui na trilha do ACP ou DASSM, lembrando que esse é pré-requisito dos próximos passos aí na sua jornada. Não é isso, César? É isso. Aí, só para completar o que o Valadares colocou muito bem, o DASSM ele é um nível mais avançado que o DASM do próprio ACP. Ele espera que quem vai tirar esse certificado ele se envolva mais com áreas funcionais da empresa, que ele enxergue não só o dia a dia das equipes ágeis, como o Scrum Master que ele é, mas que ele também saiba interagir com outros departamentos da empresa numa visão de escalar o ágil na empresa toda. Então, ele vai negociar com as pessoas envolvidas na área jurídica, na área de compras, com o pessoal de RH, ele vai fazer um trabalho de divulgação do ágil para todas as outras áreas da empresa, fazendo assim o que a gente chama de ser ágil, não apenas fazer ágil, ter a mentalidade do ágil. Por isso que o Senior Scrum Master ele tem mais exigência de tempo do que o próprio ACP e o próprio Scrum Master inicial. A prova do ACP, falando rapidamente, ela é uma prova mais generalista, no sentido de conhecimento de ferramentas, mas já se encontra algumas questões situacionais. Então, ele já faz algumas perguntas na prova muito inteligentes, no sentido de você entender o ágil como um todo, né? E ele não foca no Scrum, e ele aborda várias modalidades de ágil. Então, exige que você tenha um conhecimento mais abrangente e menos aprofundado. Né? É interessante também, né, César, essa questão do Scrum Master, né, que o PMO usou o nome Scrum Master, mas não é necessariamente o Scrum, é o Disciplined Agile. Mas se aproveitou que o termo, acho que todo mundo entende quando a gente fala, então facilita bastante a comunicação. Né? Então, mesmo não sendo Scrum, sendo Disciplined Agile, usou-se o termo aí Scrum Master. O Disciplined Agile é um toolkit, né? Então, você tem um conjunto de ferramentas que você pode usar desde o nível bem operacional até no nível de negócio, né? Onde a gente entra lá com o Value Stream, a parte de coach. Então, ele é muito abrangente. E o toolkit não se limita ao ágil, ele também aceita projetos tradicionais, né? O DA, Disciplina Agile, ele traz valor para a empresa, não importa o tipo de projeto que você esteja trabalhando. Né? Excelente. E César, como é que foi a certificação, a prova, público-alvo? Fala um pouco para a gente sobre essa jornada, esse projeto, né, de tirar uma certificação. Bem, como toda certificação, é um projeto, você tem que se programar para estudar, para se preparar. Você tem que fazer um curso que a PMI oferece através de empresas certificadas para isso. Esse curso é um curso de 16 horas, são 2 dias,
No meu caso, foi um final de semana, foi um sábado e domingo. O curso é bastante puxado. E a prova, ela tem 50 questões em 90 minutos. A prova eu fiz em casa mesmo, você não precisa ir em nenhuma unidade certificadora, você pode fazer em casa, com toda a segurança que o PMI exige. E ela tem perguntas, muitas delas situacionais. Tá? E os assuntos que caem no Senior Scrum Master, no SSM, são assuntos ligados à parte técnica, mas muita coisa ligada a soft skill, ou seja, a parte comportamental. Então, dentro do próprio curso e dentro da prova também, você encara situações de inteligência emocional e como aplicá-la no dia a dia, como você vai desenvolver a equipe, inclusive com os estágios de desenvolvimento da equipe. Tem várias questões sobre esses estágios, como é que você identifica o que você tem que fazer em cada um desses estágios, além de, obviamente, a parte do ágil, propriamente dito, que é o trabalho do Scrum Master, né? O trabalho do líder dentro de uma equipe ágil. O resultado da prova é na hora, como a prova do PMP, e depois você tem um processo para manter, né? Que é um processo à base dos PDUs também, né? Então, em linhas gerais, a prova é nesse contexto. César, conta pra gente um pouco sobre os temas que caem na prova do DASSM. A sua pergunta foi excelente, Valadares. Quem vai fazer a prova vai se deparar com questões relativas a desenvolvimento de equipe, ou seja, aplicar técnica, ferramenta e análise situacional de diversos estágios que as equipes têm, desde a formação inicial da equipe até ela estar performando mesmo, né? Como eu comentei anteriormente, cai questões sobre inteligência emocional, inclusive com situações em que você aplica inteligência emocional para tomar decisões. Cai uma parte de DevOps, ou seja, você aplicar o DA, né, o Discipline Agile, junto com a parte de operação, né, desenvolvimento e operações. Então, tem questões específicas sobre isso. Ele pergunta também sobre técnicas de colaboração entre as equipes, assim, como uma equipe pode ajudar ou até mesmo atrapalhar a outra equipe. Então, existem questões técnicas e situacionais sobre relacionamento, né, e colaboração entre as equipes. Além disso, como é o Senior Scrum Master, fala também de planejamento. Né? Fala de planejamento, fala de métricas, fala de relatórios, ou seja, é uma abrangência bem grande em relação a projetos, em relação a entregar valor ao cliente. Né? Então, são esses assuntos que caem. E como é que foi seu projeto de estudo? Você se dedicou muito? A prova é muito difícil? Como é que funciona? É uma maratona igual o PMP? Não é tanto assim? A dificuldade da prova passa muito pela sua experiência no mercado. Né? Então, quanto mais experiente você e é exigido isso, né, 2 anos de liderança em ágil, mais fácil você vai enfrentar as questões, principalmente as questões situacionais. Agora, você tem que estudar para entender como que eles vão perguntar aquilo ali. E é primordial que você faça simulados, que você faça os exercícios, que você assista a aula, não só ouvir a aula, mas participar e entender e perguntar e tirar dúvida, não ser um mero participante da aula. E a prova em si é uma prova cansativa, ela não é tão cansativa quanto a do PMP, mas ela exige um alto nível de concentração. Tá? Então, é uma prova que você não pode, digamos assim, desdenhá-la. Você tem que realmente se preparar para passar. Claro, você que tem aí outras 4 certificações, como é que foi a experiência de fazer a prova em casa, por exemplo? Essa é a segunda prova que eu faço em casa, né? Uma das provas que eu fiz foi uma da Microsoft, bem técnica também. A prova em casa depende muito do ambiente que você tem, né? Quando você consegue ter um estúdio, né, um quarto, uma sala sozinho para fazer a prova, é uma tranquilidade, é um conforto muito grande. Agora, se você tem criança pequena, cachorro, ou muita gente dentro de casa, pode atrapalhar.
No meu caso, eu consegui esse espaço, esse tempo em silêncio para poder se concentrar. Em relação à prova dentro da unidade certificadora, lá tem a vantagem de ser um estúdio preparado para isso, né? Dá mais trabalho você se deslocar, né? Tem todo um procedimento de segurança também, mas tem a vantagem de você realmente vai se concentrar lá, né? Claro. Então, em relação à execução da prova, foi isso. Perfeito. E os próximos passos, César? Você está olhando para o DA-VSC, que é o Value Stream Consultant, está olhando para o DA Coach. O que você está imaginando aí para frente? A primeira coisa é entender que a certificação do PMI é uma certificação que te exige você estar sempre evoluindo, né? Então, assim como o PMP e o próprio ACP, você tem que, periodicamente, renovar a sua certificação com PDUs, o mesmo esquema de PDUs que tem na prova do PMP, só que é anual, não são 3 anos. O ACP são 3 anos também, e a prova do SSM, 1 ano, 7 PDUs. Numa visão de próximos passos, tem 2 certificações que vão ser lançadas no mês de maio de 2021, está previsto lançar em maio de 2021, e essas certificações é uma continuidade do SSM. Uma delas, que é o Value Stream, é para a pessoa que vai trabalhar com ágil escalável, o ágil divulgado na empresa como um todo. Ela tem uma visão mais de negócio, uma visão mais de implementador, não no dia a dia da equipe, mas no dia a dia do executivo, no dia a dia da estratégia da empresa, como trazer valor de projetos ágeis para o negócio, né, dentro dos objetivos estratégicos da empresa. O Agile Coach é uma certificação de um nível também mais alto, mais exigência do que o Senior Scrum Master, porque ele vai trabalhar em múltiplas equipes ágeis. Então, eu diria que os 2 modelos de certificação vão trabalhar juntos. Uma voltado para as equipes e o outro voltado para o negócio. Então, eu acho que vale a pena até tirar as 2 certificações, você acaba tendo a necessidade de conhecer essas 2 facetas, né? Nós implementamos um serviço de implantação de PMOs nos nossos clientes, por meio do DCQP. Então, essa necessidade de agregar com um negócio, que seria o Value Stream, é mais premente para mim, é mais necessária, que vai ser a próxima que eu vou obter. Perfeito. César, e a gente já falou em Scrum, está aqui falando de Agile no PMI, né? Como é que o PMI lidou no Disciplina de Agile com o que já existe? Né? Porque o Disciplina de Agile ele vê de forma um pouco diferente, tem a ideia do toolkit. Você pode contar para a gente um pouco aí a respeito? A estrutura dele nasceu para ela ser, digamos assim, adaptada a qualquer realidade de empresa. Ele não é uma metodologia, né? Ele é um conjunto de ferramentas que você escolhe as ferramentas que são mais adequadas à sua realidade. Se você tem uma empresa que só tem projetos tradicionais, você pode usar o toolkit Disciplina Agile, apesar do nome ser Agile, mas ela permite que você use isso. E ela tem ferramentas voltadas para o comportamento, para a gestão de pessoas, e ferramentas voltadas para o negócio, e ferramentas técnicas específicas de ágil mesmo, né? Então, ela é muito abrangente, muito completa. Eu acho que o PMI acertou em cheio o formato que ela apresentou para o mundo corporativo, que não vai impactar, digamos, da maneira que você faz hoje. Ele só vai dar mais ferramentas para você fazer de uma maneira mais organizada, e já existem empresas grandes que estão aplicando e está dando muito certo. Te capacita para fazer a melhor escolha de ferramentas e te entrega agora esse conjunto de ferramentas, né, por meio do portal e tal que a gente conhece. E o PMI, ele vem, né, mudando, claro, adotou métodos ágeis já faz alguns anos, princípios ágeis há muito tempo, né, então a gente tem muito pensamento ágil, tem muito lá no PMBOK, né, sempre teve, mas queria que você falasse um pouco para a gente do ACP, né, que foi a primeira que o PMI lançou lá atrás, né, depois ele acabou adquirindo aí o Disciplina de Agile da IBM, enfim, está fazendo essa transição, mas na sua opinião,
O ACP continua válido, né? Quais são as diferenças dele para o DASSM, por exemplo? O PMI tem investido ágil já há algum tempo, né, como você colocou. No PMBOK 5 já se falava de ágil, no PMBOK 6 tinha itens de ágil específicos lá, né, e a prova do ACP, que foi a primeira tentativa, digamos assim, a primeira investida do PMI, ela exigia que você tivesse 1 ano e meio de experiência inicialmente em ágil e 2.500 horas, perdão, 1.500 horas em ágil e 2.500 horas em projetos. Então, o ACP ele tem um approach bem situacional para você fazer a prova. Mas ele não é uma prova de um líder Scrum Master. Ele é uma prova de um praticante de ágil. Então, o ACP serve tanto para um membro de equipe, quanto para um PO, quanto um Architecture Owner, e também, obviamente, para o próprio Scrum Master. Então, é uma certificação que tem alguma relevância, até por ter pouco tempo, né, de mercado. Ela tem uma boa aceitação, tem o selo do PMI. Não é como uma certificação que a gente encontra, às vezes, na internet, que você paga um pouquinho de dólares e você pode fazer a certificação com muita tranquilidade, sem muito estudo. Ela é uma certificação que exige que você conheça as ferramentas de ágil e questões situacionais. E serve para o executivo também, ou é muito mais uma visão prática da coisa? O executivo ele teria que estudar, vamos dizer assim, muita técnica de ágil, né? Porque ela, apesar de cair questões situacionais, cai muita questão específica do ágil. Então ele vai perguntar o que é um XP, ele vai perguntar o que é um Crystal, ele vai entrar no detalhe de ferramentas ágeis. Tá? Um pouquinho diferente do SSM, que ele fala um pouco de ferramenta, mas um pouco mais abrangente, e envolvendo muito o aspecto humano também, o desenvolvimento de equipe, como eu falei, inteligência emocional, escalada do ágil da empresa, também cai na prova do Senior Scrum Master. Então, o ACP é uma boa porta de entrada junto com o SM, no sentido de você entender as ferramentas ágeis como um todo. Okay? Se você não tem contato com esse mundo ainda, mas já tem ali alguma experiência, você recomendaria começar pela ACP ou DASSM? Inicialmente eu faria o SM, né? E para ter o primeiro contato. Né? Inclusive ele não tem nenhuma exigência prévia. Né? E o ACP, você, digamos assim, para fazer, você tem que ter alguma noção de ágil. Eu estou zerado em ágil, vou fazer o ACP. É o pré-requisito, né? Dos 8 meses de experiência. Eles baixaram para 8 meses, mas exige a experiência. Assim como a prova do PMP. Se eu não entendesse nada de projeto, eu não poderia fazer o PMP. Mesma coisa com a ACP, mesma coisa com a SSM, e vai ser a mesma coisa para o VeloStream e o Agile Coach. Para a gente encerrar, alguma dica do DASSM, que o pessoal precisa ficar preocupado aí, quem estiver interessado em fazer a prova e ser aprovado? A dica é que você faça um planejamento de estudo. Né? A prova, depois que você faz o curso, você tem 30 dias para fazer a prova. Então, não é como o PMI, que você tem 1 ano para marcar a prova. Não, você tem 30 dias para fazer a prova, não é como o PMP, não, perdão. E esse tempo já tem que estar pré-planejado. Então, eu já sei que eu vou estudar 2 semanas, que seja, para fazer a prova na 3ª semana. Tá? O PMI, logo que lançou, ele deixava fazer o retake, né? Você fazer a prova de novo gratuitamente. Né? Mas, obviamente, essa promoção vai ter um tempo limitado. Então, você verifica no site do PMI se ainda existe isso, que é uma tranquilidade. Né? Então, você pode fazer uma primeira tentativa, se não passar, fazer uma outra. Mas quem faz certificação faz para passar na primeira vez. Né? Então, experimentar para ver como é que é, para depois fazer, é uma coisa que vai muito de cada um. Né? Eu preferi estudar o suficiente para passar de primeiro.
Claro. A gente sempre recomenda também, terminou o curso, agenda logo a prova, né? Que aí você cria esse compromisso, já está assumido ali, facilita para o seu autoestudo, para você cumprir essa agenda, que a gente sabe que é difícil, 30 dias voam, então tem que reservar realmente um momento da sua vida propício para que você conquiste, faça treinamento, estude e, na sequência, conquiste a certificação. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, César. Muito obrigado aí por dividir essa sua experiência com a gente. Quem quiser mandar dúvida, sugerir assuntos para a gente abordar aqui também, fique à vontade, né? Se precisar, o César entra em contato direto para dar algum retorno e a gente fica à disposição. Encerramos por aqui. César. Valadares, obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha ajudado o pessoal que está procurando informação sobre as certificações de ágil do PMI. E como o Valadares colocou, a gente está à disposição para tirar alguma dúvida, prestar alguma ajuda que vocês queiram nesse desafio, né? Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, César, e parabéns aí mais uma vez.